Olá pessoal, aqui é Márcio Rocha da Tropicália Discos e esse é o Disco da Semana. O nome do disco é Terra dos Pássaros porque ele foi para os Estados Unidos, comprou uma Gibson Birdland, modelo Birdland, que em inglês significa Terra dos Pássaros. Bom, porque é um disco que marca a trajetória de um artista que já vinha desenvolvendo seu trabalho já há alguns anos como músico, era um dos músicos mais requisitados do Brasil naquele momento. E ele é o resultado de toda essa experiência que ele veio acumulando durante esse período, com trabalho com o Clube da Esquina, e toda a experiência que ele acumulou como compositor também, e isso tudo deságua no Terra dos Pássaros, que é um disco que é uma referência mundial, né? Não só para guitarristas, né, mas como para músicos em geral, porque é um disco muito rico, né? A música do Toninho é uma música muito peculiar. Toda a estrutura musical que ele costuma usar é uma estrutura não muito convencional, não só em termos de ritmo, como em termos de harmonia também, né? O Toninho Horta é um cara que eu costumo brincar e dizer o seguinte: o Toninho Horta é o cara que não aprendeu a fazer música ruim. Ele não sabe, não ensinaram para ele como é que faz isso. Então o disco assim é um disco, inclusive, assim, é desafiador, porque, por exemplo, ele abre com O Céu de Brasília, que é uma música que já de cara ela tem uma peculiaridade, que a afinação da guitarra, do violão, no caso, que faz a base da música, é uma afinação totalmente atípica, né? Que ele pegou a segunda corda, a Si, e jogou para Sol, se não me falha a memória. Ele abaixou 2 tons. Então, isso faz com que a formação dos acordes fiquem diferentes, a sonoridade fica diferente. Você não pode falar desse disco aqui sem falar desse disco aqui e sem falar do Promise of the Sun do Airto Moreira. Por quê? Justamente quando o Toninho foi para os Estados Unidos gravar esse disco do Milton e gravar o disco do Airto, o que aconteceu? A sessão de gravação do disco transcorreu muito bem, do disco do Milton, né? Transcorreu muito bem, a ponto de sobrarem horas de estúdio que a gravadora já tinha pago, já tudo pago, e fitas também, né? Ele foi gravado nos Estados Unidos, o disco, com músicos brasileiros e americanos. Então o Milton, numa atitude super generosa, olhou pro Toninho e falou: olha, se você quiser, estão aqui as fitas e estão aí as horas de estúdio. Se você quiser fazer qualquer coisa, desenvolver alguma coisa aí, é contigo. O Terra dos Pássaros, né, é um disco de resistência, porque ele começou despretensiosamente, como estou te falando, nos Estados Unidos. Ele gravou toda a base do disco ele trouxe para o Brasil e ofereceu para as gravadoras. O problema é que naquele momento as gravadoras, um pouco antes, 74, 75, eles estavam reformulando administrativamente as gravadoras. Muito artista sendo dispensado. E aí eles criaram o tal do departamento de marketing, que era o departamento que basicamente era o seguinte: é o cara que vai dizer se aquilo interessa ou não para a gravadora. Um fato curioso, que foi fundamental para a feitura do disco, que foi o fato do Earth, Wind & Fire ter gravado, quer dizer, eles ouviram esse disco aqui, do Milton, e aí eles resolveram gravar a Beijo Partido do Toninho.
acabou que a música não entrou no disco, né? Como eles queriam, mas virou uma vinheta no disco chamada Brasília Rhymes. Essa vinheta fez com que o Toninho recebesse uma grana decorrente a direitos autorais. Essa grana foi usada na feitura do Terra dos Pássaros. Mas a última música do disco, talvez intencionalmente, eu não sei, ele gravou exatamente ele, voz e a guitarra, exatamente como o disco começou a ser feito, né? Chegou e você partiu no carnaval. No carnaval, né? Que é a música que a Maria Bethânia gravou no primeiro disco dela. Só que aí é a Toninho Horta, né, bicho? Então, a harmonia, mexeu na harmonia, fez uma harmonia absolutamente incrível na música do Caetano. Meu tamborim, amor, chora.